E aí, bora para mais um vídeo? Cara, aproveitar que deu um pouco de silêncio. Eu tô aqui na pousada e tava tocando um modão até agora. Não ia dar pra gravar. Mas, como as coisas sempre fluem da melhor maneira possível e como tudo dá sempre certo, cara. O som baixou, o pessoal tá conversando ali, muito provavelmente não vai dar pra escutar. Se ficar um barulho eu também retiro aqui depois. Então, só pra lembrar que tudo flui quando você confia e quando você tem fé. Eu não sabia o que eu ia falar hoje, até porque já são quase 9 horas da noite. E hoje foi um dia mais ou menos corrido. Não tanto, mas foi um pouco corrido. Não foi tanto corrido porque eu ainda tô um pouquinho lento nos meus processos. E acabo, de uma certa maneira, procrastinando algumas coisas. Eu tenho feito o que eu preciso fazer, os meus hábitos inegociáveis, o que eu me propus a fazer, né, por mim, enfim. Hoje eu fui treinar, deu tudo certo. E foi um dia tranquilo, mas pelo fato de eu levar as coisas numa velocidade mais baixa, ele acaba sendo meio corrido, entre aspas, né? Porra, como que eu posso explicar melhor isso aqui, cara? Eu tô me permitindo viver as coisas no modo 0.5, tá ligado? Eu não tô acelerando as coisas. Eu tô deixando as coisas fluírem de uma maneira muito leve, tá? Pra eu não me sobrecarregar. Eu sou uma pessoa intensa e eu me conheço. Quando você se conhece, brother, as coisas fluem de uma maneira muito mais leves e muito mais orgânicas, sabe? Parece que as coisas não precisam ser rígidas, sabe? Serem. Nossa, cara, eu não sei. Eu sinto que minha vida, quando eu consigo fluir de acordo com a minha intensidade, ou seja, nesse momento, como eu tô sendo intenso em várias outras coisas, eu preciso desacelerar outras áreas, tudo se encaixa num movimento muito perfeito. Eu não sei se estou conseguindo ser claro com as minhas ideias aqui, mas o ponto principal para mim, cara, é você entender como que você funciona. Eu tava conversando com a minha prima hoje, né? Eu falei pra Pri, falei, poxa, eu tô me organizando pra poder. Eu comecei alguns projetos, eu fiz algumas coisas, eu falei até com a minha tia Regina, que são coisas que eu não tô falando pra ninguém da minha família, que eu não tô divulgando pra nenhum amigo, que eu não tô fazendo nada. Uma delas é o YouTube. São pouquíssimas as pessoas que estão me acompanhando aqui, que estão mandando mensagem, que estão assistindo os meus vídeos, e eu tô pouco me importando com isso, porque o foco ainda é criar o hábito de criar conteúdo, ainda é eu pegar e entender como que funciona o meu cérebro para eu abrir o celular e conseguir falar as coisas que façam sentido e que se conectem. E eu não tô contando nada para ninguém, eu expliquei isso para minha tia Regina, eu expliquei isso para minha prima hoje, e é muito interessante, né? O ponto principal disso tudo, que foi o que eu falei pra Pri. Eu falei, eu sempre fui muito intenso. E eu sempre fiz um monte de coisa e eu sempre desisti. Eu sempre quis fazer tudo ao mesmo tempo e eu acabava desistindo, acabava parando de fazer. Isso aconteceu na minha vida com muita frequência. E essa é a primeira vez que eu tenho feito as coisas no meu ritmo e de uma maneira que eu tenho focado na minha saúde mental acima de qualquer coisa, cara. Tá? Isso pra mim tem sido mais importante. Foi o que eu falei pra Pri hoje. Falei, cara, eu tô focando na minha saúde mental, brother. Eu não me importo hoje se o financeiro é algo que tá pesando um pouco mais. Tá tudo certo. Eu tô indo no meu ritmo e as coisas estão fluindo. Isso, pra mim, tem muito a ver com fé. Tem muito a ver com você acreditar e confiar em algo maior, né? Hoje eu tenho Cristo como minha base, mas eu acredito na espiritualidade de uma forma diferente. Eu acredito num eu superior, eu acredito num grande mistério, em um Deus que está regendo tudo isso, que está movimentando tudo isso. E eu não tenho essa base mais da igreja de tipo, eu confio em Deus e tal. Cara, eu confio nessa nesse potencial, nesse grande mistério. Eu confio em um pai que eu criei e desenvolvi dentro da igreja, mas que ele não é o mesmo que a igreja prega.
é uma força mesmo, é uma energia que está muito conectada também às minhas ações e às minhas atitudes. Eu não fico num lugar, cara, de esperar um milagre ou de deixar que Deus faça as coisas. Eu estou me movimentando, eu estou fazendo para que as coisas aconteçam, ao mesmo tempo que eu confio que elas vão acontecer, cara. E eu vou explicar melhor com um exemplo muito prático do que está rolando aqui, tá? Mas voltando ao ponto de deixar as coisas fluírem de uma forma natural, que é o que conecta também essa parte da fé, você vai entender o que eu quero dizer? Como eu entendi que eu sou intenso, cara, eu estou sendo intenso, aí o que eu tava falando pra Pri, que eu escolhi ser intenso em algumas áreas da minha vida. Então eu comecei lá atrás com os hábitos sendo intenso só na meditação. Depois que isso virou natural pra mim, eu adicionei uma coisa e eu comecei a ser intenso naquilo. Cara, pra eu adquirir o hábito de beber água, eu fiz um water loading. O water loading é você beber muita água durante 5 dias, 1 litro de água no sexto e no sétimo você volta ao normal. Mas durante 5 dias, cara, tu toma 8 litros. Tu tomava 8 litros, é muita água. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre isso, procura o water loading, mas isso serve para resetar o seu sistema. É para o seu corpo entender que você tá com tanta água no corpo que ele vai vai dispensar toda a reserva de água que ele fez quando você fica sem beber água, quando você tem retenção de líquido e tudo mais. Então eu sou muito intenso. Fui intenso na meditação, aí eu fui intenso nessa da água, porque aí quando eu fui introduzir 35 ml, ficou fácil, né? Hoje eu tô bebendo até um pouquinho mais, por causa que eu treino e tudo mais, mas tô bebendo aí pelo menos os 35 ml por dia. Depois disso, eu fui ser intenso, sei lá, com acordar às 5 horas da manhã e fazer minha rotina, né? Então, eu fui intenso em vários momentos, só que eu só implementava mais intensidade quando eu já estava bem resolvido com o restante. Quando eu aprendi isso, que eu preciso seguir o fluxo natural das coisas, do meu comportamento, de como eu funciono, tudo começou a fluir de uma maneira muito mais leve. É isso que eu falo, é isso que eu quis dizer, do orgânico, do leve, sabe? Parece que as coisas não precisam de força, parece que as coisas não precisam ir no tranco. As coisas estão fluindo muito bem. Uma das coisas que eu tenho hoje desacelerado é todo esse meu processo em relação ao trabalho, cara. E por mais que seja a parte mais importante pra mim hoje, eu venho deixando as coisas fluírem. Eu tô fazendo MVP ali, um pouquinho de cada vez, já acabei quase todos os capítulos. Esses dias, como eu tô nessa correria de, pô, acertar e ver o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, eu dei um tempo, mas eu não vou parar, eu vou voltar a fazer os capítulos agora. É, eu me permiti acordar um pouquinho mais tarde esses últimos dias, essa última semana. Cara, eu acordei mais tarde. Eu venho, tô cansado por estar treinando 6 vezes na semana, uma coisa que eu não estava fazendo há muito tempo, estava caminhando, mas não estava fazendo. Então, eu vou equilibrando porque eu entendo o meu ritmo e o meu corpo. Eu entendo como funciona a minha intensidade. E tudo isso que eu tô falando, cara, é para você olhar para você e entender o como que você funciona, qual que é a sua intensidade, qual que é o seu ritmo, qual que é a sua velocidade, o quanto que você consegue confiar em algumas coisas. Vamos para a parte financeira, porque eu acho que é o exemplo clássico que eu tenho vivido em relação à fé, em relação às coisas acontecerem. Eu tenho uma amiga querida, mais uma vez, a mesma que me direcionou para isso aqui, né, que falou que eu tava com a apneia de sono. É, ela sempre falou que acha incrível o como eu sou muito tranquilo em relação ao financeiro, tá? Não é uma coisa que eu gosto de abrir, mas eu acho que vai ser importante pra gente poder contextualizar a questão. E principalmente eu acho que vai ser importante sim, cara. Porque um dos objetivos principais de eu estar fazendo isso aqui, o canal, de eu estar gravando e tal, é pra eu mudar a minha situação financeira. Não adianta nada eu querer ajudar as pessoas, eu querer ensinar as pessoas se eu não sou próspero, se eu não sou abundante, cara, se eu não fico bem financeiramente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, todas as áreas. Então essa é uma área que eu tô pegando. Só que ela é a área que eu mais me sinto em paz hoje, tá? Por muito tempo me enganei os outros, falando que eu estava bem sem dinheiro na minha conta, só que era mentira. E hoje eu vejo como o universo e a lei da atração funciona de uma maneira real, porque o fato de eu estar leve e tranquilo faz com que as coisas fluam. Só para você ter uma ideia, brother. Faz muito tempo que eu não sei o que é ter muito dinheiro na minha conta. Eu sempre que entra, eu vou com gastos estratégicos porque eu melhorei isso. Antes eu gastava de qualquer jeito, hoje não.
E quando começa a acabar, que antigamente eu entrava num desespero, eu entro num fluxo de paz e minha conta ela vai. Mano, eu não tô zerando. Eu não zero mais. Eu não fico sem absolutamente nada. Mas eu também não estou no melhor momento, num fluxo assim de tipo, puta, abundância, que é onde eu vou entrar. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas essa fé e essa gratidão que eu tenho por mim, pelo que eu tenho hoje, faz com que as coisas fluam. E isso tem muito a ver com a lei da atração, brother. Eu vou ter que fazer um vídeo só de lei da atração. Mas é um pouco disso, né? Que eu queria falar de fé e de você acreditar, e de você confiar em você, de você se entender. Eu estava hoje com cento e pouquinhos reais na minha conta. E eu fui fazer uma aula experimental com a minha prima na academia. A ideia não era pagar, porque eu achei que a aula experimental era de graça. Cheguei lá, tive que pagar. E aí eu respirei fundo. Falei, mano, tá tudo bem. Fui lá, paguei. Entrei em contato com algumas pessoas que eu sei que pode ser que entre uma grana, mas sem pressão, sem nada, só dei uma entradinha de. Entrei em contato ali, falei um pouquinho. E agora, mano, antes de eu chegar aqui no quarto, antes de eu chegar aqui na casa, eu recebi um valorzinho que vai me dar uma sossegada até segunda-feira. Então, hoje eu não me desesperei, hoje eu não me estressei, hoje eu não fiquei mal por conta de dinheiro, muito pelo contrário. Foi tudo muito leve e tranquilo e fluiu. Então, eu não sei se eu ainda hoje, eu não sei se hoje eu tenho uma forma muito concreta e direcionada para te falar que tu pode confiar em você, que tu pode confiar em Deus, que tu pode confiar em Jesus, que tu pode confiar em Oxalá, que tu pode confiar no que você acredita, sabe? Eu percebo que a fé é algo que ela é muito individual, mas eu vou trazer um pouquinho do que eu vivo para poder te ensinar, para poder te direcionar, porque a espiritualidade para mim é tudo, tá? Para mim é a minha base. Eu tô falando de hábitos, eu tô falando de rotina, eu tô falando de escrita, porque eu amo isso e porque isso tem me ajudado a me encontrar e me conectar comigo mesmo e a fortalecer o meu lado espiritual, mas o foco vai ser o lado espiritual. Só que hoje eu vejo que tem muito a ver com a minha confiança mesmo, cara, de eu ter uma fé gigantesca de que as coisas vão acontecer pra mim, que acontecem. E eu vou aprender a mapear e trazer isso pra vocês de uma forma mais concreta. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: entenda, escuta quem você é. Entenda se você é uma pessoa que é intensa, ou que você é muito metódica, ou que você é muito pé no chão, ou você viaja demais. Identifica como que você funciona para você conseguir trabalhar com as coisas de acordo com o seu ritmo. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque se você eu sou lento, eu sou não sei o que, mano, não se engane para você entrar num lugar onde você é devagar e as coisas não acontecem porque você tá quase parando. Você não pode parar, mano. O tempo não para. Se você percebe que você não tem energia, que você não tem muito foco, que você. Isso é outra coisa. Você tem que se cuidar e trabalhar em cima disso daí. Às vezes é falta de água, às vezes é falta de alimentação, às vezes é falta de exercício. Eu tava assim. Eu não faço porque eu tô devagar. Não. Hoje eu sou intenso em algumas coisas porque eu descobri que eu sou intenso. Eu não tô parado. Às vezes eu vou num ritmo mais devagar, como tá sendo esses últimos dias de trabalho e tal, mas as coisas estão fluindo. E quando eu preciso fazer, eu faço. Hoje o guri me chamou, vamos lá. Fui lá, gravei, pá, não sei o que, fiz os take, editei e mandei pra ele. Papum. 30 minutos. Na hora que eu peguei e sentei pra fazer o projeto dele, fui lá, fiz e mandei. Eu demorei um pouco, eu fui fazendo as minhas coisas, eu fui ajudando numa coisa ali, fui ajudando numa coisa ali, fui trabalhar, fui treinar, mas na hora de sentar e fazer eu fiz. Então toma muito cuidado, tá? Se você não tem energia, não tem foco, procura uma ajuda, procura um médico, bebe água, exercício, porque foi o que funcionou pra mim e me ajudou. Mas entenda como que você funciona, flua de acordo com o seu ritmo e confia. Confia de que as coisas vão fluir, vão acontecer pra você, tá? Eu vou fazer um vídeo, acho que mais direcionado pra lei da atração e tudo mais. Eu confesso que esse vídeo aqui foi mais um cara, eu preciso fazer, né? Hoje é sexta-feira, eu não vou deixar de fazer, eu vou produzir, mesmo que seja um vídeo assim. O meu foco agora é esse, é criar conteúdo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ver minha jornada, meu processo,
o como que eu vou melhorando, o como que eu vou profissionalizando isso aqui, o como que eu vou mudando um pouquinho. Cara, tipo, eu tô me sentindo o Whindersson Nunes, brother. Uma câmera, um sonho, um quarto e fazendo aqui, né? Quem sabe ressuscitar os vlogs e as paradas que aconteciam antigamente. É muito o que rolava antigamente, né? Se você gosta de um conteúdo como esse, mano, já me segue aí, deixa seu like, seu comentário, se inscreve, né? Tem que se inscrever, compartilha com o seu amigo e vamos junto, tá? Trabalhar e conquistar novos hábitos, descobrir a sua identidade junto comigo e quem sabe eu não posso te ajudar um pouquinho a se desenvolver e ser a sua melhor versão. Fechou? É isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um beijo. Eu sempre mando um beijo no final.